E aí galera, aqui é Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. Meu nome é João. O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre CWB, publicação da editora Quadrinhofilia, que tem roteiro e arte do José Aguiar. Aliás, o próprio autor me mandou este exemplar dessa recente publicação, que tem por proposta fazer uma homenagem à cidade de Curitiba, haja vista que CWB é a sigla que é utilizada para se referir ao Aeroporto Internacional de Curitiba, ao Aeroporto Afonso Pena. E por meio desse elemento, quer o autor fazer uma justa homenagem à cidade, não apenas ao aeroporto, e com isso contar uma história que passa ou atravessa, perpassa Curitiba, apontando elementos históricos em relação à cidade, personagens históricos, personagens fictícios que fizeram parte da história da cidade, bem como elementos que chamam a atenção, marcando a história, marcando o contexto de Curitiba e sua importância. Dessa maneira, é uma história que também tem uma característica bastante interessante, haja vista que é um quadrinho mudo. Sim, não temos balões no quadrinho. E ele pode ser lido assim, como também assim. Como assim, João? Nós temos um começo da história aqui, só um pouquinho. E temos o começo da história também do outro lado. Haja vista que a história se passa em Curitiba, poderíamos dizer que Curitiba é a protagonista da história, mas também não é errado dizer que temos dois protagonistas, sendo um homem e uma mulher. No caso, nós vamos ver o Rodolfo dentro da caminhada dele, num ponto de Curitiba atravessando a cidade, e teremos a Alessandra no outro ponto da cidade, atravessando também a cidade. Tá? E esses personagens, com o Rodolfo e a Alessandra, têm um papel importantíssimo dentro da narrativa por sua busca e a forma com que eles estão atravessando a cidade. Sendo que essas malas nas mãos deles são também muito importantes dentro da narrativa. Aliás, Rodolfo e Alessandra foi nome que eu dei para os personagens porque eles não têm nome na história, tá? Mas então eu resolvi dar nome, então ela é a Alessandra e ele é o Rodolfo, e fica por aí dentro do nome que eu mesmo resolvi dar para eles, tá? Mas não é oficial, diga-se de passagem. É um quadrinho que quando eu comecei a ler, eu confesso a vocês que eu fiquei um tanto que confuso. Dei uma olhada, passei, comecei, cocei a cabeça, falei, cara, onde que está o fim dessa história? O que está acontecendo exatamente aqui? Justamente por quê? Porque as histórias, elas serão lineares, mas ao mesmo tempo não são. Por quê? Porque você vai notar que uma página da história está dedicada à jornada do Rodolfo. A outra parte da história está dedicada à jornada, no caso da Alessandra. E o que vai acontecer? Vai acontecer que esse lado da história é a jornada da Alessandra, e esse lado da história é a jornada do Rodolfo. E eles vão estar passando por dentro da cidade, e passando por sérios desafios, correndo risco inclusive de morrer, porque eles passam por uma grande aventura onde você vai passando pelos elementos históricos e pontos importantes da cidade de Curitiba. E com isso, a história ela vai, de certa forma, sendo linear dentro da narrativa do Rodolfo e da Alessandra, mas em alguns momentos a história ela passa de uma forma que ela vai meio que se encontrando, sabe? Ela segue, digamos assim, paralelo e se encontra em determinados pontos para que você possa entender a proposta da narrativa. É uma arte feita em aquarela e que também ele usa de alguns elementos abstratos e coisa e tal, ângulos bem diferentes, e dá um ritmo muito bacana para a narrativa, e que você precisa sim prestar muita atenção para poder entender a história, inclusive para tentar encontrar o fim, a conclusão da história, porque como essas histórias vão fazendo de certa forma um encontro em determinados pontos e ao mesmo tempo elas correm paralelas, você vai descobrir que necessariamente o fim da história não está onde você pensa que está. Eu acho que o fim da história está em outro ponto específico da narrativa, que eu não vou comentar aqui, até para não estragar nenhuma surpresa ou coisas desse tipo, mas
Um quadrinho que eu diria que me desafiou, e me desafiou bastante, porque a falta, por exemplo, de texto torna o quadrinho desafiador para você entender a narrativa, para você entender o ritmo da narrativa, por causa do jeito que ela vai sendo contada, porque às vezes o quadrinho sem falas, né, ele vai ter uma narrativa que vai seguindo ali um padrão que fica relativamente tranquilo de entender, mas CWB ele te desafia a interpretar, ele te desafia a refletir, ele te desafia a encontrar alguns pontos importantes para que você compreenda bem a narrativa. É importante ressaltar também que vai ter que o autor oferece para a gente 2 textos, um no começo de cada história, explicando alguns elementos acerca da sua relação com a própria cidade de Curitiba e também várias referências que ele usou dentro da narrativa. Mas é legal você ler esse texto depois que ler e tentar compreender o quadrinho, justamente que para aí depois com a leitura ela acaba dando uma enriquecida nos elementos e você consequentemente vai poder contemplar melhor a história e de repente relê-la, né? Eu fui e voltei algumas vezes para poder ter uma compreensão relativamente, eu diria, adequado da publicação, que me agradou, me desafiou e que me pôs a pensar onde que começava, para que lado que ia, o que realmente está acontecendo aqui. E é um quadrinho que você vai passear, digamos assim, com os personagens por Curitiba. Essa mala é muito importante dentro da narrativa e você entenderá por quê, e que ao mesmo tempo é uma leitura que te desafia dentro dos elementos de interpretação e que também te faz procurar uma conclusão para a história, que eu acho que é uma conclusão bacana, se eu estou certo, se ali realmente pode ser um ponto conclusivo que fecha a história. Que nota que eu dou? Dou uma nota 8 e recomendo a leitura desse quadrinho para vocês. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê uma força aí para o canal crescer. Esteja também ativando o sininho para você receber notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui no canal. E eu vou deixar um link na descrição do vídeo para você poder adquirir esse quadrinho, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Logo, logo eu estou voltando com outro vídeo. Até a próxima!